Na ponta da linha. Gerson domina de costas para a marcação, faz o giro, abriu no setor da esquerda, ele solta a boa jogada para Bruno Henrique, escapou da marcação no primeiro, vem na velocidade, tentou tocar o time do Palmeiras, cruzamento no boca do gol, vai pintar o gol do Flamengo, Bruno Henrique cruzou na boca do gol, entrou Pedro, bateu! Do Flamengo! Numa jogadaça pelo setor de esquerda. Alô, meu caro presidente Rodolfo Landim, seja bem-vindo, presidente, boa tarde. Boa tarde, Elia. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Tá complicado, né, presidente? Porque nós combinamos de conversar a cada 2 meses, mas o Flamengo tem ganho títulos a cada 40 dias, aí vai ficar difícil, né, presidente? Poxa, que continue sempre assim, né? Já tenho um enorme prazer em falar contigo. Logo depois de títulos, então, fica melhor ainda. Ô, presidente, a gente sempre tem tentado descobrir, desvendar mistérios aí e tentar encontrar o caminho para o sucesso. Nunca é muito fácil. Eu sempre digo que felicidade é sinônimo de equilíbrio. Agora, qual é o sinônimo de conquista? Como se faz para conquistar? Ô, Eli, assim, primeiro, trabalho duro, né? Você montar uma equipe de pessoas como a gente conseguiu montar aqui no Flamengo, né? Alguns abnegados que vieram trabalhar aqui, se dedicar o tempo todo, 24 horas por dia pelo clube, montar uma boa equipe de profissionais também, começa por isso. E depois a gente buscar fazer uma gestão, administrar os recursos do clube da melhor maneira possível, tentando, com os recursos existentes, conseguir os máximos resultados, né? É o que a gente tem procurado fazer desde que a gente sentou aqui e graças a Deus, apoiado por um grupo maravilhoso de pessoas que trabalham aqui no Flamengo no dia a dia. Ô, presidente, tá uma discussão aí que eu acho até interessante, respeito muito as opiniões contrárias, cada um tem a sua. O que é que o senhor pensa a respeito da realização da Copa América aqui no Brasil? Eu tenho minha posição, acho que se pode jogar o Campeonato Brasileiro com todos os protocolos, por que você não pode jogar a Copa América? Essa é uma questão... mas você, claro que óbvio, você tem uma possibilidade de ter aglomeração, mas essa possibilidade, ela existe independentemente da Copa América. Aliás, essa possibilidade já acontece todos os dias com milhares e milhares de brasileiros que se amontoam nos transportes coletivos. Qual é a sua posição, presidente? Bom, Elia, até agradeço a pergunta que você está me fazendo, porque ela me dá oportunidade até para abordar alguns aspectos dessa decisão, né? Em primeiro lugar, com relação à competição em si, eu confesso a você que eu não vejo muita diferença em relação à competição que a gente vem fazendo nos estaduais, na competição nacional, mesmo na própria Copa Libertadores, que a gente tem viajado, tem procurado seguir todos os protocolos, que são protocolos seguros, testados, que já vêm sendo executados aí há algum tempo. Eu não vejo grande problema. Então, com relação a isso, eu não tenho problema algum. A minha maior preocupação, falando sinceramente aqui, como Flamengo, é com relação ao impacto que isso causa no clube. Que é um torneio de seleções que certamente impacta alguns clubes. Eu já vi um posicionamento recente do Palmeiras em relação a isso, e o nosso não é muito diferente, né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos 8 jogadores convocados para essa fase agora das eliminatórias, e 3 aqui para a seleção principal, mais 2 para a seleção olímpica e 3 atletas estrangeiros. Existe um risco da gente ter esses atletas de novo sendo selecionados para a Copa América e perdendo esses jogadores por 40 dias. E no Regulamento Geral das Competições, quer dizer, o que existe, até no seu artigo 1º, é que a competição deve ser feita com igualdade de oportunidades e equilíbrio nas disputas, né? E não é possível que isso seja feito quando algum time fica podendo jogar totalmente desfalcado e o outro com seu elenco totalmente completo, né? O maior ponto que nós temos é o seguinte: olha, tempos atrás, quando nós tivemos a Copa América aqui em 2019,
que foi de tremendo sucesso aqui no Brasil, eu acho importante para poder, é uma competição da seleção nacional e tudo isso, mas nós tivemos a paralisação dos campeonatos nacionais. Isso foi, o objetivo disso, na minha percepção, era você ter um tratamento isonômico e equânime para todas as equipes, né? Mas, infelizmente, isso não está acontecendo esse ano. Isso é um tremendo problema para nós do Flamengo, imagino que seja para o Palmeiras, que seja também para o Atlético Mineiro e outras equipes. Agora, com o Flamengo, isso ainda é mais complicado, quer dizer, no momento em que a gente é informado no dia de ontem que o Rio de Janeiro será uma sede e, além de tudo, quer dizer, além de todos esses riscos que a gente tem de perdas de jogadores, a gente pode perder o nosso próprio mando de campo, o nosso próprio estádio, para ser dedicado para isso. Então, na minha percepção, quer dizer, eu acho que é uma ótima competição, não vejo problema algum na realização dela, mas, sinceramente, eu acho que a gente deveria suspender o Campeonato Brasileiro por uma questão de isonomia. Essa é uma questão que também precisa ser colocada, independentemente dos protocolos de saúde e de segurança, que devem ser todos muito bem aplicados, mas tem essa questão de jogadores e de clubes que com certeza serão mais prejudicados em relação a outros, porque, claro, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro terão mais jogadores sendo convocados, e o pior é que não é só para a seleção brasileira, né? São para as outras seleções que também atuam na Copa América por conta do fato de terem jogadores de qualidade. Aliás, por falar em... no caso do Flamengo, me desculpe te interromper, Elia, tem esse problema maior, porque quando o Rio de Janeiro se torna a sede desse campeonato, o que você vai fazer? Os meus jogos com mando de campo eu vou ter que viajar para outro estado, ainda além de estar com o meu plantel extremamente impactado, eu ainda vou ter que, desgastar meus jogadores com maior número de viagens, não vou poder jogar no meu estádio, aonde eu tenho, vamos dizer assim, claramente um desempenho muito maior. São essas coisas que a gente quer deixar aí para que as pessoas pensem um pouco, né? Como é que está a sua conversa com o presidente Rogério Caboclo a esse respeito, Rodolfo? Eu tive uma conversa com ele ontem à noite, foi quando eu fiquei acabando sabendo dessa decisão. Eu tive uma conversa com ele ontem à noite, eu espero que hoje as coisas evoluam e para melhor, né? Eu deixei muito claro a minha posição para ele e tudo, e espero que isso se resolva de uma forma que permita, de fato, que o regulamento geral das competições da CBF seja cumprido, ou seja, que nós tenhamos, de fato, igualdade de oportunidade e equilíbrio nas disputas. A bem da verdade, talvez não desse para suspender durante todo o período, mas se suspender, por exemplo, por 15 dias o Campeonato Brasileiro, já é alguma coisa, né, presidente? Já seria alguma coisa, mas volto a dizer, nós tivemos no ano de 2019 a interrupção do campeonato durante todo o período de realização da Copa América. Esse ano, nós estamos com a previsão, pelos calendários que a CBF está tendo lá, de término do campeonato no início de dezembro. Ora, nós terminamos o nosso campeonato esse ano no final de fevereiro. Por que não adiar um mês que seja isso, até o final do mês de dezembro, início do mês de janeiro? Ainda seria um ganho enorme em relação à situação que nós tivemos esse ano. Eu não vejo por que prejudicar os clubes, e principalmente o Flamengo, inclusive com a perda do seu mando de campo com esse assunto, entendeu? Ô, presidente, a gente estava falando de jogador de qualidade. Eu tenho entrevistado, normalmente esse é um programa que entrevista pouquíssimos presidentes de clube e eu fico muito feliz que você seja um deles, o Romildo Bolzan do Grêmio seja outro, o Maurício Gagliotti do Palmeiras seja outro, o Sete Câmara do Atlético também, porque são caras que eu acho que acrescentam aos meus ouvintes e às minhas ouvintes. Eu entrevisto pouquíssimos jogadores, entrevisto muitos treinadores, acho que o treinador ele tem uma capacidade melhor de verbalizar aquilo que eu acredito ser importante para o futebol e para o programa. E os treinadores que eu tenho conversado, a maioria absoluta, quando eu pergunto, você ganhou no par ou ímpar, qual jogador brasileiro em atividade aqui no Brasil você escolheria?
eles têm sido quase unânimes. Bruno Henrique. Vai ser difícil segurar o Bruno Henrique, hein, presidente? Então, a gente está muito feliz com o Bruno Henrique. Eu espero que o Bruno Henrique esteja muito feliz com o Flamengo também, né? Nós, depois de 2019, nós renegociamos o contrato dele, estendemos o contrato dele, modificamos as bases do contrato dele. Ele é um dos ídolos que a gente tem da nossa torcida, um grande jogador, mas eu espero que, vamos dizer assim, esse casamento que o Flamengo tem com o Bruno Henrique ainda perdure aí por muito tempo. Ô, presidente, por falar em casamento, é impressionante. Eu tenho sofrido muitas críticas aqui em São Paulo, porque tenho sido um crítico em relação ao trabalho do Abel Ferreira, que é treinador do Palmeiras, que acho que é um ótimo trabalho, mas que tem percalços e tem 3 derrotas consecutivas. E a gente não pode só olhar para o lado da vitória e esquecer o lado da derrota. É normal isso com todos nós. Quando o programa não vai bem, eu sou olhado pelo lado que não vai bem. Graças a Deus, a maioria deles é um bom programa, são bons programas e por conta disso a gente continua à frente deste microfone, mas todos temos que ter mérito para estarmos onde estamos. E quando não temos, é normal que sejamos criticados. No Palmeiras me parece complicada a ideia da crítica. Mas veja só, o Abel Ferreira caiu nas graças da torcida do Palmeiras. O Rogério ganha os 3 últimos títulos e ainda não caiu nas graças do torcedor do Flamengo. O que o Rogério Ceni precisa fazer, presidente? Olha, ele é o seguinte, aqui no Flamengo, eu acho que é a torcida mais exigente que existe no Brasil. Eu não quero falar das demais mesmo, não, mas assim, eu aqui sei aqui o que é. Eu acho que o resultado que o Flamengo teve no ano de 2019, que foi um ano onde que nós conseguimos ganhar o Campeonato Brasileiro com uma diferença enorme de pontos, 16 pontos de vantagem para o segundo colocado, que nós fomos campeões da Libertadores, tivemos excelentes resultados técnicos em campo com o Jesus, criou, vamos dizer assim, como diria o meu amigo Bruno Henrique, que você citou aí, um patamar de desempenho que as pessoas, elas continuam sempre querendo comparar o Flamengo e os resultados do Flamengo com o resultado que o Flamengo teve em 2019. Eu, particularmente, acho que o que surgiu em 2019 no Flamengo foi importante para melhorar, vamos dizer assim, o futebol brasileiro como um todo. Eu não tenho a menor dúvida de que, em função do desempenho que o Flamengo teve, outros clubes como o Palmeiras, como o São Paulo, como o Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, todos, assim, para citar alguns, eles começaram a investir em jogadores, em técnicos, a forma de jogar, de uma forma mais agressiva como o Flamengo joga. Ou seja, vamos dizer assim, a competitividade do futebol brasileiro depois de 2019, ela voltou ao normal, ela voltou ao que era. Aquele foi um ano atípico, tá certo? Mas a torcida, ela sempre fica com aquela expectativa de que o Flamengo tem que ter, vamos dizer assim, a mesma dominância que teve em 2019. E, de certa forma, atribui isso ao técnico, porque ele talvez tenha sido um dos poucos que não estava naquele time de 2019. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acompanho o trabalho do Rogério. O Rogério é um excelente técnico, ele não é bom, ele é excelente técnico. Ele é um sujeito extremamente trabalhador, ele é focado, ele é um vencedor, e tenho certeza que ele vai ter a carreira dele como técnico, assim como ele teve a carreira dele como profissional, como goleiro, que foi um goleiro que venceu tudo, foi tricampeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, sendo eleito o melhor jogador da partida. Ou seja, ele é um grande vencedor. E eu não tenho dúvida que, da forma com que ele se estuda e se aplica e trabalha no dia a dia, claro que ele não tem, como técnico, o mesmo tempo de carreira que ele teve como jogador. Mas, ao final da carreira dele como técnico, eu não tenho a menor dúvida
que ele será reconhecido como um grande técnico do Brasil, assim como foi conhecido como um dos maiores jogadores da história do Brasil. Ô, presidente, eu concordo também, eu gosto muito do trabalho do Rogério, acho ele exatamente da mesma maneira como você o definiu, com esta aplicação, com este empenho, mas talvez ele não tenha aquela cara, ele não tenha aquele savoir-faire do torcedor do Flamengo, que está muito afeito, por exemplo, ao Renato Gaúcho. E aí quando o Renato está desempregado porque ele quer estar desempregado, porque já teve várias propostas e ele não aceitou várias, parece que o Renato está sempre esperando uma oportunidade no Flamengo. Isso não é uma certa trajetória que parece que em algum momento ela vai ter que ser confirmada, presidente? Não, eu acho que o Renato é um grande técnico. Eu entendo que se ele não está agora treinando algum time, é porque ele já deve ter recusado algumas propostas. E eu tenho minhas dúvidas se o olhar dele aqui no Rio de Janeiro é aqui para a Gávea ou é ali para a Barra da Tijuca da CBF, entendeu? Eu não sei qual é a maior aspiração da vida dele, mas eu imagino que seja para um outro bairro aqui do Rio de Janeiro, na minha maneira de ver. Não, ele já deixou claro que a ideia é comandar a seleção, mas não resta dúvida que o melhor trampolim para a seleção brasileira é o Flamengo, né, presidente? Eu não tenho tanta certeza, falando sinceramente, né? Eu acho que o Renato já demonstrou, vamos dizer assim, as qualidades dele, o tempo que ele ficou no Grêmio, quer dizer, que é uma coisa incomum no futebol brasileiro, né? Um técnico que tem uma estabilidade tão grande à frente de uma equipe, já demonstra, na minha maneira de ver, vamos dizer assim, a qualidade do trabalho que ele fez lá e o reconhecimento que ele tem pela qualidade do trabalho que ele fez. Então, assim, eu acho que ele já é um técnico bastante maduro e preparado para assumir qualquer função, eu acho, no Brasil. O presidente, na nossa última conversa, falei en passant do Jorge Jesus e é impressionante. Tenho conversado com os repórteres portugueses lá e é mais ou menos o que acontece com o Rogério. Tem sempre uma dificuldade de aceitação. E no final do campeonato foram 8 vitórias consecutivas do time do Benfica, mas ele terminou em terceiro porque o começo do campeonato português não foi bom para o Benfica. O Jorge em algum momento chegou a dizer que se arrependeu de ter ido para lá, presidente? Não, para mim não. E que eu saiba publicamente também não. Eu acho que foi uma decisão que eu acho que não envolveu só aspectos, vamos dizer assim, técnicos, envolveu também, vamos dizer assim, uma escolha de vida para ele também. Eu acho que ele tinha como objetivo retornar para Portugal e surgiu essa oportunidade, era uma oportunidade de servir ao Benfica, uma grande equipe não só de Portugal, mas do mundo inteiro. Eu acho que o contrato que ofereceram para ele também dava uma certa estabilidade, tanto que a gente está vendo que mesmo não tendo tido, vamos dizer assim, grandes resultados e sendo, vamos dizer assim, questionado, ele se mantém lá, ele deve ter, vamos dizer assim, uma garantia de contrato grande, pelo menos de mais do que esse ano, dessa temporada que ele teve. Então, assim, eu acho que ele soube negociar bem e adequar, vamos dizer assim, um objetivo que ele tinha pessoal de retornar para uma grande equipe de Portugal, e ele não tinha escondido isso quando veio aqui treinar o Flamengo, com o fato de ter um contrato com uma estabilidade financeira boa para ele também. Eu acho que foi isso que acabou motivando ele ir para lá. Presidente, só para terminar, eu tenho dito aqui no meu programa e também na televisão, no Show do Esporte, na Band ou no Band Esportes, que o Flamengo tem os melhores 13, os melhores 14 jogadores do continente sul-americano. Agora, o melhor elenco, os melhores 30, 32, 33 jogadores, na minha opinião, são do Palmeiras. O senhor pensa como eu ou acha que o Flamengo também tem o melhor elenco? Olha, a gente está feliz com o elenco que a gente tem. Agora, eu reconheço que o elenco do Palmeiras é um elenco de altíssima qualidade. As peças de reposição que o Palmeiras tem são excelentes, a ponto de que eu ficaria numa
dificuldade enorme, se eu tivesse no lugar do Abel Ferreira, para poder escalar o time do Palmeiras, porque eu não sabia quais os profissionais que eu colocaria em campo. Eles são, vamos dizer assim, grandes jogadores que o Palmeiras tem. Eu acho que o plantel tem um nível de equilíbrio bastante grande, que demonstra um trabalho que o Palmeiras fez ao longo do tempo bastante interessante, né? E muito forte na montagem do plantel que ele tem. Então, assim, eu reconheço de fato que o Palmeiras tem um grande plantel, mas nós aqui do Flamengo também estamos felizes com o nosso. Maravilha, conversamos com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. É sempre um ótimo papo, sempre um papo que acrescenta, principalmente em momentos agora decisivos de definição de calendário, já que a Copa América está definida para o Brasil e é importante que se tenha realmente uma preocupação em relação ao que vai acontecer com o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Grande abraço, viu, presidente? Grande abraço para você também, Elia. Muito obrigado por mais um convite de poder falar com essa sua enorme audiência em todo o Brasil.